E aí, gente, isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a curva de Laffer. Então, ela é dada dessa forma. A gente tem no eixo X os gastos do governo, perdão, o faturamento do governo. E aqui a gente tem a taxa de imposto. Eu vou fazer uma curva aqui. E no ponto aqui meio, no mediano dele, a gente vai ter esse nível da taxa, que seria considerado óptimo, né? Então aqui, imposto, né? E qual que é a questão aqui? O que é a curva de Laffer, né? Aqui, quanto mais eu vou para direita, mais eu tenho gastos. Perdão, mais eu invalido a produção, porque se o imposto foi muito alto, os empresários não vão conseguir produzir nada, porque vai estar muito caro. Porque o nosso objetivo é que a margem de custo seja igual à margem de faturamento. Então, se a margem de custo for maior que o faturamento, aí nós temos um problema, que não vai ter lucro. Se não tem lucro, não tem como pagar funcionário, esse tipo de coisa. Então, ir pra direita é muito ruim, porque vai desencorajar a produção. Se eu for muito pra esquerda, então menos impostos demais, aí o governo não vai ter como funcionar. Porque eu creio que é um ponto de vista simples, que o governo precisa, no mínimo, de impostos, né? Tipo, o mínimo. A questão é que os governos, normalmente, eles querem achar qual que é a melhor taxa de imposto que maximize, então, que maximize o resultado máximo desse faturamento, qual, no caso, dada um imposto óptimo que maximize o faturamento. Qual é o maior possível, qual é o maior imposto possível para maximizar o faturamento. Só que o problema é que isso está geralmente errado. O que a gente quer não é maximizar. A gente não quer que o imposto seja o maior possível. O certo é tentar ir o máximo para a esquerda nessa curva, que a gente vai começar a chamar de T0. Então T0 é o ponto. Não precisa ser zero o imposto, mas qual que é o ponto aqui que eu tenho ainda o faturamento necessário? Eu tenho ainda o faturamento necessário e menos impostos. Então, qual que é melhor? Ir pra cá, pra direita ou pra esquerda? Aí você pode falar, beleza. Mas o que isso importa na prática? Você ir pra esquerda, né? No caso, menos impostos. Então é isso que a gente vai ver agora, né? Quando há um aumento no imposto, que a gente vai chamar de taxa, então o preço aumenta. Concorda? Isso é natural. O imposto não vai pro comerciante, só vai pro governo. E além do preço, aumenta, às vezes abaixa o nível de produção. Se for muito alto, né? É uma generalização. Então, quando a taxa é muito alta, o imposto, o preço aumenta e a produção diminui. Se for um imposto não óptimo, né? Um imposto grande. Então, é basicamente isso, né? Então, aumenta o custo de produção, que a gente pode definir como dessa forma, né? A soma do custo. Isso aqui é a soma do custo matricial. Então, outra coisa que é importante lembrar. O aumento de imposto, do ponto de vista não óptimo, então, no caso, à direita da curva de Laffer, quanto mais a gente vai para a direita, ele vai diminuir o poder de compra
das pessoas, né? Que os itens vão estar muito caros e nem o consumidor nem o produtor vai ter benefício nessa parte. Então vamos supor que a gente quer achar qual seria a melhor taxa que não cria esse ecossistema. Então, será que existe? Esse símbolo significa existe. Existe uma taxa na curva de Laffer óptima, né? Eu vou colocar com mais, melhor. E uma tarifa, por exemplo, que também aumenta o preço dos produtos. Óptima. Cotas, que é limite na produção. Óptima. Então, ambos aqui, a melhor possível, né? A melhor escolha de aumento possível. Que crie um poder de compra estável. Então, existe uma pergunta, né? Impostos, tarifas e cotas juntos que produzam um poder de compra estável. É uma pergunta. Eu acredito que não. Eu acredito na verdade contrária, né? Que na verdade, mesmo que seja óptimo, isso daqui vai desencorajar a produção. Fazendo isso daqui, né? O poder de compra das pessoas vai baixar. Mas isso daqui é um ponto de vista que pode ter discussão, né? Alguém pode dizer que existe um ponto de vista óptimo aqui. Tem uma forma de escolher imposto sem tirar o poder de compra das pessoas. Mas isso, na minha opinião, é mais difícil do que parece de escolher dessa forma, né? No caso, o que você quer fazer é minimizar, maximizar o seu faturamento sem aumentar tanto o imposto ou diminuir. Mas quando você diminui o imposto, você encoraja muito mais a produção, o que cria mais capital, cria benefícios não inflacionários maiores, você diminui o tamanho do Estado, coisas do tipo, o que na verdade isso daqui vai produzir um ambiente muito melhor para que o mercado tenha uma condição estável maior e no fim você vai arrecadar mais indo para a esquerda na curva de Laffer do que para a direita. Então essa é a verdade, né? Então isso aqui é um ponto de vista moral. Você quer ir para a direita ou para a esquerda na curva de Laffer, né? Na minha opinião, eu creio que ir para a esquerda é o melhor. Então é isso, até o próximo episódio.